O humor está de luto. Os humoristas estão sentindo na pele o que os demais artistas sentirão muito em breve, se o andar da carruagem não mudar. Hoje é Léo Lins, que está sendo condenado a 8 anos de prisão em regime fechado e a pagar mais de 2 milhões em indenizações por causa de piadas que ele fez. Mas o Léo Lins, ele é racista? Não. Léo Lins é estelionatário? Não. É mentiroso? Não. Ele faz piadas, brincadeiras, que é fazer flores aonde há espinhos, é divertir aonde ficou traumas, é entreter onde houve sofrimento, é distrair aonde há depressão. É um artista. Ele só foi muito alto, muito acentuado nas suas piadas, envolvendo comparações, mas de modo algum não é um racista, não é um criminoso, não é alguém que lava dinheiro. Ele não faz nada disso, não é um cara violento, não é nada disso. É apenas um artista. Então, a partir disso, é claro que todos os artistas vão ficarem preocupados, porque o Brasil já cometeu muitos absurdos, é o país dos absurdos. É o país da desordem e do regresso, mas a nossa bandeira está lá, ordem e progresso. É hipocrisia isso. E eu tenho certeza que no meio da poluição, da sujeira e da corrupção que há no Brasil, e a nossa justiça é baseada em uma figura que veio da Grécia e, na verdade, importado da Babilônia, lá da Torre de Babel. É uma mulher com a venda nos olhos, segurando uma balança, referente a Artemis ou a Semíramis ou Diana dos Efésios, uma deusa que mede as virtudes e os erros das pessoas. Então, a nossa justiça é baseada em quê? Em mitologia ou filosofia? Ou eu tenho certeza que em justiça, porque o Brasil é corrompido e as pessoas são paus mandados, as autoridades estão enredadas em uma teia corrompida que envolve esse país completo. Aí eu faço a pergunta: prenderam o líder de uma facção poderosa, criminosa, em Manaus, ou em Fortaleza, ou no Rio de Janeiro, ou na Bahia? Não. Um comediante que fazia piadas pesadas. Mas ele fazia piadas pesadas fazendo pegadinha na rua, ou era em um teatro pago pelos que contratavam, e as pessoas que pagavam a entrada iam espontaneamente, e quantas pessoas deficientes e quantas pessoas iam para ver ele fazer brincadeira com eles mesmos. E quando terminava, no final dos shows, as fritadas, que as pessoas eram chamadas para o palco para serem fritados, para ele fazer piada com eles mesmos. Isso é arte, isso é entretenimento, isso não dói ninguém. Então, sendo assim, os filmes, por exemplo, a franquia Jogos Mortais, despedaçando as pessoas, não é muita violência? Pânico na Floresta, não é muita violência? E o Chuck, boneco assassino? E a série do Freddy Krueger? E a série de Sexta-feira 13? E as séries de serial killer? Não ofende. É só arte, é só entretenimento, não é de verdade. E o filme Doce Vingança, que a mulher é abusada. Porque o Léo Lins, ele faz essas piadas pesadas, que são informativas, né? Informativas. Eu lembro que um dia ele falou que uma pessoa recebeu no corpo tanto espírito como aquela menina, uma menina que foi abusada por 30 homens. Na mesma hora eu fiquei revoltado com os 30 caras que fizeram isso com um adolescente, com uma pessoa. Eu ouvi a história do meu pai do céu, se eu pudesse pegar cada um deles, esganar ele vivo e bater em todos eles. Eu fiquei muito revoltado e agradecido porque o Léo Lins deu pista para eu pesquisar e saber que uma adolescente foi abusada por 30 marmanjos, por 30 demônios em pele de homem, por 30 homens que deveria estar com 7 palmos de terra nos peitos. Mas talvez homens desse tipo estejam soltos. Talvez não, estão soltos. E quem tem de ser preso é quem faz uma piada, faz uma brincadeira, uma comparação, sem ter feito mal nenhum. Apenas usando a cabeça para pensar, fazendo comparações. Somente isso. Né?
Será que dá? Agora, dá para entender o grau de retardamento que está na cabeça das pessoas, o grau de idiotização que está no país. E dá para ver o grau que tem de seriedade das nossas autoridades que existem no nosso país. Então, não foi preso o líder de uma facção que tem tribunais dos crimes para decidir quem vive e quem morre. Não, não, não. Apenas para uma pessoa que faz brincadeira. Em um reinado inteiro, onde tem reis, onde tem generais, onde tem capitães, onde tem tudo, pegam o bobo da corte, pegam simplesmente o que diverte, que faz a diversão no palácio. É ele, porque está fantasiado, porque está pintado, que está pintando o corpo dele, as coisas e fazendo brincadeiras e malabarismo com palavras e comparações. Então, é ele que é o perigoso do reinado. Prenderam um pastor ou um padre por causa de abuso de menores, que está cheio e lotado no mundo. Prenderam algum deles? Não, né? Não. E os pastores que lavam dinheiro? Que são muitos assim, são muitos. Está uma praga no Brasil. Teve algum deles, grandão, milionário, que foi preso? Não. Um artista que fez piada com minorias. E essas minorias, o que é isso? Não pode falar neles, não, isso é mais importante do que... As pessoas fazem brincadeira até com Deus, com Jesus e passa, mas se fizer a brincadeira com alguns grupos, tem de ser punido desse tanto. Aí quando não é 8, é 80. Gente, eu fiquei revoltado com uma reportagem que eu vi de um homossexual que foi espancado na beira de uma praia no Ceará. E eu vi marmanjos pegando tábuas, batendo nele, ele assentado, e um deles dando uma voadora nas costas dele, batendo. Eu falei assim, se o pai me permitisse estar presente, eu entrava no meio e descia a porrada, falei assim. Eu fiquei muito brabo com aquela covardia, mas também do outro lado é covardia, alguém que não é racista, que não é homofóbico, que não é violento, que não é nada disso, é uma pessoa boa, apenas porque faz brincadeiras. Aí se tocar em alguns nomes, algum grupo, algumas coisas, tem de pagar 1.170 salários, 8 anos de reclusão. Meu pai do céu! Cadê o conhecimento, o bom senso? Cadê a justiça, a sensibilidade que existe? É isso o nosso país? É isso mesmo? Está sendo preso, condenado o quê? Um deputado corrupto que está cheio no país? Um senador corrupto? Um governador corrupto, um prefeito corrupto, presidente envolvido com a maior corrupção do mundo, que é a elite global. Não, 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 não. É o comediante do país. Que falou algumas coisas, então tem de ser uma punição severa. Hipócritas. Hipócritas. Eu tenho certeza que os primeiros que tinham de ser punidos seriam os da justiça do nosso país. Porque não há justiça aqui. Juiz ou advogado? Quem está sendo punido? Porque eu vou dizer, viu? O que tem de criminoso aqui nesse país, que precisa que a justiça se manifeste. Mas não, né? Não. Porque se alguns advogados, se os juízes e desembargadores se meterem em querer fazer julgamentos e punições em um grupo de gente, vai perder o pescoço, porque essa é a realidade do nosso país. Mas sabe que se punir Léo Lins, fica por isso mesmo, ele é comediante, não vai revidar. É complicado, né? É complicado. Eu vou até me encalar por aqui. Mas os empresários que lavam dinheiro, que está cheio no nosso país, vão ficar impunes, estão impunes. Tem de começar com um comediante. Alguém conhecido. Alguém interessante que o Judas chegou para Anás e Caifás e falou assim, olha, eu sei onde ele está. Ele está lá no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, no horto. Eu vou guiar vocês até lá. E eles deram 30 moedas de prata para Judas. E Jesus estava lá orando com os discípulos começaram a dormir, e aí eles chegaram. Jesus disse, vocês chegaram para mim com espadas e varapaus? Todos os dias eu me apresentava lá no templo, não era dentro do templo, era no alpendre, ele falava com as pessoas, todo dia eu ensinava a vocês no templo. E vocês vêm com espada, com varapaus, como se eu fosse uma ameaça? Foi o que Jesus falou. Da mesma forma, né?
é uma punição medonha para uma pessoa que estava no programa do Danilo Gentili, que está aí no Brasil, todo mundo conhece, um rapaz sorridente, apenas fazendo brincadeiras, aí merece tudo isso. Aqui eu questiono, né? Agora, eu concluo dizendo o seguinte: o Léo Lins é um artista que nunca ouvi que ofereceu perigo para ninguém. Não é um cara que abusou de ninguém. É um cara que dá notícias. Super inteligente. Quando ele fala, ele dá notícia para você pesquisar tanta coisa que ele fala. Assim como os comediantes são muito inteligentes, né? Causa risos no sofrimento das pessoas. E aí eu digo o seguinte: eu acho que o carisma do artista marcial Bruce Lee, que simplesmente revolucionou o mundo das artes marciais, escreveu, né, sobre o seu conhecimento das artes marciais, era um filósofo, o melhor artista marcial de todos os tempos, Bruce Lee. Bruce Lee fez papel de assassino implacável, de paranoico, de vingador, mas ele merecia ser punido? Não, ele apenas fez papel. Ele era uma pessoa de família, era casado com Linda Lee e pai de Brandon Lee e Shannon Lee. Tinha um filho e uma filha. E o Jim Carrey, o melhor comediante de todos os tempos, ator de filme de comédia. Eu pergunto, ele era o Máscara, ele botava uma máscara medieval e fazia o que queria? Não. Era só a arte que ele fazia. Ele era louco, o Debi Lloyd, ele era um maluco solto? Não, não, não. Ele era então o todo-poderoso, o homem que recebeu o poder de Deus para mexer com o mundo. Um homem perigoso, deveria estar preso. Não, não, não. O todo-poderoso que perdeu o controle e aconteceu um acidente, tudo. É só uma arte, um filme. E o Michael Jackson, o melhor cantor e dançarino de todos os tempos. Ele se transformava num puma, num animal, num tigre. Ele era um lobisomem. Tem de prender esse homem para na lua cheia nos transformar no lobisomem e atacar as pessoas? Não, era apenas a arte. E o Léo Lins? Ele odeia gordos, ele odeia pretos, ele gosta de quem abusa de crianças? Não. Ele simplesmente faz brincadeiras e trocadilhos, denunciando, mostrando as coisas que fizeram, mas é em forma de brincadeira. Na vida real ele não faz isso. É apenas um comediante que tem uma mente rápida, ligeira, associa tudo e passa essas coisas porque faz sentido, as colocações fazem sentido. Seria injusto se fosse verdade, mas não é isso. Ninguém dá queixa dele, de ele ter abusado de ninguém, de ele ter sido racista com ninguém, de ele ter sido injusto com ninguém, é apenas um comediante. Aqui você vai ver, nesse vídeo, os comediantes, os shows de stand-up, vão estar, cada um, falando algo a respeito disso. É isso, grande abraço. Quero que você diga nos comentários o que você acha. Até o próximo vídeo. Eu concordo completamente com essa punição, entendeu? Um artista não pode se utilizar da tal da arte para praticar crimes. E eu queria muito, torço para que esse seja apenas o primeiro movimento de um processo que tem que se estender. Mais gente tem que ir para a cadeia. Eu, inclusive, tenho uma lista aqui, alguns dos nomes que eu acho que também deveriam ir para a jaula amanhã por causa dos crimes que cometeram através da arte. Veja só. Adriana Esteves, que na novela Avenida Brasil fez aí o papel de Carminha, fez abandono de criança no lixão, olha só, assassinato, sequestro, tentativa de homicídio, adultério, estelionato e manipulação emocional. Entendeu? Como é que a gente prende o Léo Lins e não prende essa pessoa? Entendeu? Que seja apenas um processo que está começando. Tem mais gente, veja só. Matheus Solano, que na novela Amor à Vida fez o Félix Cury, praticou tentativa de assassinato da própria sobrinha. Da própria sobrinha. Desvio de dinheiro do hospital, chantagem, sabotagem. Não dá para deixar um cara desses, né, que através da arte pratica esses crimes. Temos aqui a Odete Reutemann, que inclusive agora volta com tudo, né, no papel aí da Débora Bloch, porque a Beatriz Segal morreu antes e não pagou pelos crimes que cometeu, que são os mesmos crimes cometidos agora pela Débora Bloch, de corrupção, chantagem, lavagem de dinheiro e envolvimento com esquema de drogas, tá?
E o último caso, que estou apenas começando a citar alguns que eu acho que deveriam ser presos, é a Renata Sorrah, entendeu? Que fez o papel de Nazaré Tedesco em Senhora do Destino, que praticou sequestro de bebê. Vou falar para vocês, eu nem sequestrei, fiz uma piada e tive que pagar uma fortuna. Essa menina aqui, a Renata Sorrah, sequestrou um bebê e tá aí, livre, né? Às soltas, aí, sem pagar pelo crime que cometeu. Que a prisão do Léo Lins sirva de exemplo e a gente coloque uma série de outros criminosos que se utilizam da arte para praticar atrocidades. Na cadeia, todos eles. E o meu avô foi pegar dinheiro no INSS e não tinha. Ele até pensou, é Alzheimer, pô, o que tá acontecendo? Descontaram 6 bilhões ilegalmente da aposentadoria dos velhos. Só que eles não viram, porque não enxergam direito. Os velhos se fuderam. Quem disse que os velhos perderam dinheiro? Os da política ganhou. Foi o repasse. Essa é boa, porra, pode rir. Até agora ninguém foi preso com o escândalo do INSS. Lógico, eles não foram loucos de contar piada. Queria falar do absurdo que aconteceu com o Léo Lins e fazer uma pergunta. Você sabe por que a comédia sempre é o primeiro alvo, né? Porque a comédia cutuca o poder com aquele sorriso no rosto. Isso assusta quem não quer ser questionado. Isso aconteceu durante o nazismo. Comediantes eram perseguidos por fazer piadas sobre o regime. A mesma coisa aconteceu na União Soviética com Stalin, onde contar piada sobre o governo era traição. No Brasil a gente conhece muito bem essa história. Durante a ditadura militar, parece que a gente não está aprendendo com os erros do passado, a comédia foi uma das maiores formas de resistência. A gente sabe disso. E se você acha que isso só aconteceu no passado, não é assim não. Hoje é assim em vários lugares. China, Irã, Coreia do Norte, comediante que critica o governo, ele desaparece, literalmente. E por que sempre começar pela comédia? Porque na hora de calar a sociedade, eles vão no que parece banal, que parece bobo. Vai esticando a corda para ver se a gente deixa de lado, se a gente se cala. Aliás, o humor não é nada demais, né? Muita gente fala que não é nem arte. Mas o pior não é isso. O pior é que quando você censura uma piada, você começa a censurar a liberdade de todo mundo. Parece no princípio só uma gracinha, mas não é. A comédia tem algo que incomoda muito mais, ela liberta. É por isso que quem está no poder tem medo, porque quem ri não se submete a nada. Você pode não gostar do humor do Léo Lins, pode achar a piada pesada uma porcaria, mas se o problema é a piada, o que sobra? Não ri. Quem que vai censurar? Quem vai censurar vai continuar censurando. E nem toda minoria se ofende com piada, viu? Tem cadeirante que ri de piada de cadeira de roda, tem gordo que ri de piada de gordo, tem gente com doença rara que tá no show rindo de si mesmo. Por quê? Porque escolheu isso. Você fala, mas tem gente que não gosta. É só não ir. O ponto é esse, é a escolha. Quando a comédia é atacada, a liberdade de todos está em risco. A piada é só o começo. Hoje é o Léo Lins. Amanhã é aquele meme que você postou. A frase que você mandou no grupo da firma, alguém se sentiu atacado. Aquela piada que você contou no churrasco da família e você sabe que piada que eu tô falando. Muita gente cobra a liberdade religiosa, liberdade de expressão, mas é só quando agrada. E a liberdade de expressão não é sobre o que te agrada, é sobre permitir o que você não gosta. Porque o dia que todo mundo só puder falar o que agrada a todo mundo, ninguém vai poder dizer mais nada. Aí, nem o silêncio vai ser seguro mais. Fala, meu povo, só passando aqui para me manifestar rapidamente dessa decisão aqui, ou aqui, não sei se eu vou conseguir colar essa bosta dessa foto. Mas, mano, de verdade, prender, cara, comediante por causa de piada é um bagulho um pouco absurdo, sabe? Porra, mas nem se a gente morasse na Suíça, que é um lugar que não acontece muito crime, sabe? Muita coisa, não tem o que fazer. Aí os caras falam, vamos prender o comediante porque não tem serviço. Mano, tem muita coisa pra resolver aqui no Brazuca, tá ligado? Ficar prendendo o cara por causa de piada é um pouco, sabe? E é foda ter que ficar falando a mesma coisa. Tipo, pô, a galera tá ligada. Então, eu vou tentar falar pras pessoas que são a favor dessa decisão. Porque quem é contra já é contra, então tá tudo certo. Mano, eu acho que no ano 2000, mais ou menos, eu lembro que um amigo meu veio e mandou uma piada nazista pra mim. Eu nem sonhava em ser comediante, fiquei puto. Xinguei o cara de tudo que é nome. E, porra, aquilo abalou nossa amizade de uma maneira que acho que até hoje a gente não tem a mesma coisa, porque a gente realmente brigou, cara. E vários anos se passaram, esse meu amigo virou um fotógrafo super sensível e tal.
Eu vou até falar o nome dele pra queimar o... Tô brincando. E eu virei comediante. Hoje, mano, eu jamais faria o que eu fiz ali no passado, porque eu analiso a piada, a técnica da piada, se ela é boa, se ela é ruim. E eu sei que, mano, a piada é feita pra divertir as pessoas, não pra ferir. Mas eu sei que tem gente que usa de uma forma extremamente negativa, pra machucar o outro, discurso de ódio, parará, parará, parará. Porém, quando o cara tá no palco fazendo um show pras pessoas que pagaram pra ver aquilo, eu acho que é outro momento, entendeu? Você tem licença poética para fazer aquelas piadas. Você não pode proibir, considerar um crime da mesma forma que você não pode proibir uma novela que aborda o tema racismo, nazismo, capacitismo, zoofilia, o que quer que seja. Uma novela, um filme. Então, porra, por favor, né, mano? Tem mais o que fazer, né, galera? Vamos encerrar esse assunto aí, partir pro próximo. Bastante coisa acontecendo no Brasil, né? E bora seguir a vida. Um abraço aí pra todo mundo. Por favor, vamos parar de viajar, né? Que é isso, cara? Meu Deus do céu. A galera tá parecendo eu. Vocês não têm o que fazer. De verdade. Fala, meu povo. Vocês estão me pedindo muito pra eu me manifestar, né? Sobre este assunto aqui, ó. Então vamos lá. Você tentar ser o mais breve possível. É um absurdo a gente estar aqui falando sobre isso, principalmente num país como o Brasil, onde tem todos os problemas do mundo acontecendo, falando de forma criminal até, de problemas de justiça, e isso aqui está sendo julgado, um comediante ser preso por fazer piada no palco, que é o trabalho dele. Ah, Renato, não concordo com as piadas. Tudo bem, isso é um direito seu. Ah, eu acho muito pesado. É um direito seu, mas você proibir que sejam feitas as piadas... O Léo tá lá, é um julgamento muito raso. Quem pode dizer o que é arte ou não? O Léo é um dos caras que mais enche em teatro no Brasil. Tem o público dele, a galera dá risada, gosta da comédia dele. E por algumas pessoas acharem pesado, isso agora é crime. Sendo que pessoas que estão roubando os brasileiros, roubando os idosos, roubando todo mundo, fazendo mal por aí, o máximo possível, estão soltas e aí sim, rindo da tua cara. Há uma confusão muito grande de que comédia não é arte. Um filme falando sobre assassinato é arte, um livro falando sobre assassinato é arte, mas um comediante falar sobre assassinato, aí você tá tocando num ponto onde não pode. É uma falta de instrução que as pessoas têm de achar que comédia não é arte. A comédia é uma arte. O Léo, inclusive, é uma pessoa... Eu conheço o Léo, um cara que faz muita coisa por muita gente que talvez você não saiba, e o cara tá aqui, ó, tá sendo condenado por uma piada, por algumas piadas que ele fez de forma totalmente absurda, totalmente absurda. A gente vê injustiças acontecendo aí o tempo inteiro no Brasil e pessoas soltas tendo feito algo pior, tendo feito talvez os crimes dos quais ele tá fazendo piada, essas pessoas estão soltas. Quem fez os crimes estão soltos, mas o cara que tá fazendo piada sobre tá condenado. Enfim, impossível concordar com isso. E isso é o começo do fim, tá? Isso aqui é o começo do fim. Dizer o que pode e o que não pode fazer. Confia, vai nessa. É rindo que se castiga os costumes. Essa frase eu uso há muito tempo. É uma frase do século XVII, de Jean de Saintot, um dramaturgo francês que defendia com unhas e dentes a sátira como uma ferramenta de mudança da sociedade. E essa é a verdadeira função do humor, da comédia, da ironia. A transformação social, ela vem não somente com punições, e sim com reflexão. E a comédia, ela tem esse poder de ridicularizar, de mostrar, de apontar o defeito, da gente rir de si mesmo, rir das nossas ironias, rir da nossa hipocrisia, a hipocrisia humana. Estamos cansados de viver num país que desde pequenininho falava que o Brasil é o país do futuro. E cada vez mais eu sinto que esse país, onde eu possuo filhos, está cada vez mais abaixo, mas muito abaixo da expectativa, onde a corrupção está no poder, né? A corrupção anda por todos os segmentos dessa sociedade. A corrupção, ela permeia, né, os meios públicos, onde a coisa pública deveria ser cuidada para todos e sim não para nós. Então estamos cansados, de saco cheio, sabe, dessas arbitrariedades, sabe, cansados desse excesso de autoridade, dessa cruzada moral
que ninguém aguenta mais. Pergunte às ruas, vá às ruas. Pergunte o que as pessoas acham de 8 anos de prisão por causa de uma piada. É inaceitável, é inadmissível. Léo Lins, estamos com você. Através da nossa profissão, mudamos as nossas vidas e de muitas outras pessoas. Quando você está indo num teatro fazendo teu show, você sabe quantos pipoqueiros tem na porta. O motorista da van, a produção, a pessoa que está ali passando a roupa, a tiqueteira, a moça que limpa o teatro. São muitas pessoas que dependem hoje do humor. O humor hoje carrega, para quem não sabe, muitos teatros pelo Brasil nas costas. Então saibam que essa cruzada moral tem que acabar. Estamos cansados de arbitrariedade. Uma piada não pode valer 8 anos de prisão. Inaceitável, inadmissível. E nós não vamos deixar assim. Léo Lins, tamo junto. Qual o limite do humor? É quanto o humorista tem de grana para pagar um bom advogado. Costumo dizer isso nos meus shows de stand-up. Decidi fazer esse vídeo quando recebi a notícia de que Léo Lins foi condenado a pagar mais de 2 milhões de reais entre multas e indenizações, além de uma sentença de 8 anos de prisão. O motivo? Contar piadas. Sei que muita gente vai se manifestar desapontada pelo fato de eu, um homem preto, não estar comemorando a condenação de um humorista que é conhecido por piadas ácidas e muitas vezes consideradas de mau gosto. Porém, acho preocupante como nossa sociedade vem invertendo os critérios de julgamento para ações concretas. As pessoas estão levando mais a sério o que o humorista diz no palco do que os políticos têm feito prejudicando o povo, muitas vezes legislando em causa própria. A sentença diz explicitamente que se trata de piada e não de apologia ao racismo. Existem piadas de mau gosto, existem piadas de humor negro. Ninguém é obrigado a gostar, muito menos a aplaudir. É direito de qualquer cidadão se manifestar, dizer que não gosta nem se identifica com o teor do trabalho de nenhum comediante. Pode vaiar, pode fazer campanha contra, cancelar nas redes sociais, pode fazer piada sacaneando o humorista ou simplesmente não consumir aquele conteúdo. O humor não é necessariamente opinião. Assim como um humorista não tem a obrigação de ser um bom exemplo. Não vejo aí motivo para trancafiá-lo numa cela. Onde estão os fraudadores do INSS? Os representantes do povo que se negaram a dar vacina numa pandemia? As pessoas que foram flagradas desviando verba pública a ponto de confessarem e devolverem vultosas quantias? Essas pessoas estão livres. Para mim é surreal uma piada interpretada como racista ter mais peso do que, por exemplo, uma chibatada em um motoboy negro que Sandra Matias Correia de Sá deu com a guia do seu cachorro. Chibatada fere muito mais. Será que o motivo são as piadas ou o viés político do humorista que as apresenta? Vivemos um mundo polarizado, um verdadeiro fla-flu cheio de contradições. Gente que condena um rapper brasileiro por suas letras, ouvem tranquilamente ídolos americanos que fazem sucesso com letras misóginas e que exaltam o uso de drogas. Can you at least play music that has words in it? I can't fix America. Ninguém é obrigado a gostar de tudo que se diz. O fato de alguém achar a piada de mau gosto não impede que ela exista. Como dizia Milor Fernandes, nenhum humorista atira para matar. Se você chegou até aqui, te convido a dar sua opinião deixando o clubismo de lado. 8 anos de prisão por contar piadas. É uma condenação justa?